como ficou a revisão da vida toda. Você vai entender agora, de uma vez, com responsabilidade, com verdade, como ficou a questão da tese da revisão da vida toda, tá? Eu tô aqui com notícia na Agência Brasil e também vai saber se você vai ter que devolver dinheiro ou não, tá? Eu vou explicar isso e você vai entender como ficou tudo isso, ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro, sou advogado e muita gente pergunta para mim como ficou a revisão da vida toda, se realmente cancelou, se não cancelou, se vai ter que devolver dinheiro, se não vai ter que devolver dinheiro. Eu trouxe um veículo oficial aqui, tá? Que é a Agência Brasil, ok? Para gente ter uma informação oficial, não ficar só no meu entendimento, tá? Aí tá aqui, ó, STF cancela, tá? Cancela tese jurídica da revisão da vida toda do INSS. Tá? O STF decidiu, tá, cancelar a tese jurídica que permitiu a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Tá? A decisão foi tomada durante julgamento virtual, tá? Pelo placar de 8 votos a 3. A maioria dos ministros decidiu ajustar o entendimento da Corte, que não permite mais a revisão dos benefícios desde o ano passado. Tá? Isso aqui já era temerário, né? E muita gente já estava entendendo que isso ia acontecer, porque com a revisão da vida toda, né, ia tirar uma grande quantidade de dinheiro dos cofres públicos. Né? Imagina só revisar as aposentadorias de todo mundo que é aposentado e teria direito. Porque teria que ver se você teria direito ou não. Tá? Muita gente pediu para entrar com esse processo, só que o que a gente entende? Que antes de entrar com o processo deveria ser feito um cálculo, tá? Para ver se era vantajoso ou não. Porque dependendo do cálculo, né, se não fosse vantajoso, não adiantaria ingressar com o processo. Tá? Muita gente queria fazer revisão da vida toda, ou quer fazer revisão de benefício, que é possível, né, em até 10 anos, tá, que você se aposentou, para ver se está tudo certo, se o INSS calculou certo, se dá para discutir, se não dá. Muita gente quer fazer essa revisão, ou queria fazer a revisão da vida toda. Só que o ideal, no meu entendimento, é fazer um cálculo primeiro. Tá? Faz o cálculo, vê se é viável. Tá? Se não for viável, não entra com o processo. Tá? Aqui no caso da vida toda e no caso da revisão de benefícios também. Porque tem casos que o benefício, dependendo do cálculo que a gente fazia, abaixava. Né? Imagina só, você pediu uma revisão de benefícios do INSS, aí você ganha, sei lá, R$2.000 e abaixar para 1.700, vai perder R$300. Imagina só, né, o tamanho do prejuízo. E isso era possível e é possível. Tá? É possível que, refazendo o cálculo, o INSS veja e fala, poxa, na verdade o seu benefício era para ser menor. Então é um risco, né? Então, quando tem questão de revisão de benefícios, tem que tomar bastante cuidado, tá? Se for um aumento irrisório, ou se no cálculo ficar aprovado que tem o risco de abaixar o benefício, o ideal, né, no meu entendimento, é não pedir a revisão, tá? Porque daí você vai sofrer, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Além de cancelar, essa parte é muito, muito importante, tá? Além de cancelar a tese definitivamente, ó, o STF reafirmou, tá? Presta atenção, que os aposentados não terão que devolver os valores que foram pagos por meio de decisões definitivas e provisórias assinadas até 5 de abril de 2024, data na qual foi publicada a ata do julgamento que derrubou a tese da revisão da vida toda. Então, os aposentados não vão ter que devolver, tá? Valores que foram pagos, tá, por decisões definitivas, né, daquelas decisões abaixo do STF que tinham decidido que você teria direito à revisão da vida toda, então você começou a receber valores maiores, né, porque teria direito a receber os valores, porque teria direito à revisão da vida toda, tá? Então você não vai ter que devolver esses valores, mas das decisões definitivas e provisórias, tá, assinadas até 5 de abril de 2024, tá, que foi quando tivemos aí a publicação do julgamento que derrubou a tese. Só quem teve a decisão assinada até 5 de abril de 2024, tá, porque muita gente deve ter entrado aí depois, né, com o processo, né, e teve uma decisão que decidiu a devolução, melhor dizendo, a revisão da vida toda, né, que você teria direito de acordo com essa decisão, e foi posterior a 5 de abril de 24, eu entendo que você corre o risco de ter que devolver o dinheiro, tá? Porque aqui foi bem claro que você não vai precisar devolver o dinheiro desde que a decisão que você tinha, né, tanto definitiva quanto provisória, foi assinada até 5 de abril de 24. Tá? Se você teve a decisão após isso, então eu entendo que você corre o risco de ter que devolver o dinheiro. Tá? Enfim, vamos ver como vai ficar. Tá? Aí tá aqui, ó.
O STF também entendeu que os aposentados não terão que pagar honorários sucumbenciais, tá? Que são devidos aos advogados, né, a parte que perde a causa. A medida vale para pessoas que estavam com processos pendentes de conclusão na Justiça até 5 de abril de 2024, né, de acordo com a Agência Brasil aqui. Então, mesma coisa, tem a data limite até 5 de abril de 2024. Tá? Se você entrou depois, pode ser que você corra esse risco. Tá? E eu estou só dando uma informação jurídica genérica, tá? Que já está aqui na Agência Brasil, tá bom? Então, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser analisado individualmente, tá? E aí você vai precisar ver ver o seu próprio caso, tá? Então, tem essas informações aqui, que não vai precisar ser devolvido os valores, né? O dinheiro pago, né? E nem vai ter que pagar honorários, né? Desde que os processos, as decisões no primeiro caso tenham sido assinadas até 5 de abril de 2024 e na questão dos honorários sucumbenciais também, perdão, tá? Para processos pendentes de conclusão na Justiça até 5 de abril de 2024. A questão dos honorários sucumbentes é uma questão extremamente complicada, tá? Porque imagina só, se você ingressou com um processo, tá? E aí você não tem justiça gratuita, tá? Porque você ganha um salário mais alto do que o exigido para a justiça gratuita, tá? E aí você não entrou no juizado especial, né? Que também já não teria direito à justiça gratuita, que no juizado especial a isenção da sucumbência, que no juizado especial você não paga a sucumbência só na primeira instância, tá? Então, se parou na primeira instância e não recorreu, aí não precisaria pagar a sucumbência no juizado especial, tá? Mas aí, no caso, ia ter muito gente, já está no STF. Mas imagina só, você não tem justiça gratuita, né? E aí você tem um processo com valor alto, né? Por conta do cálculo da revisão da vida toda. E aí, se você tivesse que pagar o honorário de sucumbência, seria bastante complicado, né? Mesmo que você não tivesse que devolver os valores, o valor da sucumbência poderia ser muito alto, né? E isso, logicamente, ia quebrar muita gente, tá? Imagina só, né? Você recebeu um salário, um benefício e tendo que pagar a sucumbência alta, né? Sei lá, tá? Dependendo do valor da casa, de 5, 10, 20 mil reais. Isso seria bastante complicado. Então, por isso que eles decidiram que os aposentados não terão que pagar honorários sucumbenciais, ok? Né? Que é devido ao advogado da parte contrária. Quando você perde um processo, você deve honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte, desde que você não tenha justiça gratuita. Se você tem justiça gratuita, não deve, né, ficar suspenso, né, uma cobrança, aí já é uma outra questão técnica, tá? Mas aí, só para você entender como funciona, né? Teoricamente, não deve, né? Vou falar teoricamente aqui, né, para as pessoas poderem entender, né, que não é uma informação, né, fechada, tá? Existem várias variáveis, tá? Existem variáveis aí, tá? Então, né, é uma notícia ruim, né, essa notícia, e boa ao mesmo tempo, tá? Ruim e boa ao mesmo tempo, porque você, infelizmente, a tese foi cancelada, mas você não vai ter que devolver os valores dentro da data limite, não vai pagar honorários sucumbenciais dentro da data limite aqui, pelo que eu entendi. Se não for dentro dessa data limite, eu entendo que corre o risco, tá? Mas esse é o meu entendimento jurídico, cada advogado tem o seu entendimento jurídico, tá? E não, só para a gente terminar aqui essa questão, tá aqui, pela decisão, os processos que estavam parados em todo o país, a espera da decisão definitiva do STF, também voltarão a tramitar, tá? E aí, só para a gente finalizar o entendimento aqui, né, em março do ano passado, o STF, né, decidiu, né, que os aposentados não têm direito, do ano passado, em março de 2024, tá, perdão. Nós estamos agora em janeiro de 2026. Né? Em março de 2024, o STF decidiu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício. Tá? A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a lei dos planos de benefício da Previdência Social, tá? E não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão. Né? Ao julgarem inconstitucional as regras previdenciárias de 99, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados. Tá? É que eu disse, né? Imagina só, se fosse uma regra opcional, imagina só, todo mundo teria direito a ingressar com isso aqui. Imagina só o tanto de dinheiro que o governo ia ter que gastar para pagar tudo isso. Não que eu não concorde que seria correto, eu entendo que seria correto os aposentados,
terem direito à revisão da vida toda. Tá? Afinal, você trabalhou demais e recolheu demais para tudo isso, né? E você deveria ganhar um benefício maior, ter um reajuste maior. A gente fala bastante sobre reajuste aqui, tá? Para quem ganha acima do mínimo, que não poderia ser pelo INPC, teria que ser a mesma regra do salário mínimo para você não ter sua aposentadoria corroída. Então, eu entendo que você que é aposentado, pensionista, deveria sim ter mais direito, mas não foi o entendimento deles e eu entendo que isso é por conta do tamanho, né, do gasto que o governo teria, tá? Isso geraria um rombo no cofre público, sem dúvida, tá? Enfim. Aí está aqui, antes da nova decisão, o beneficiário poderia optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, né? Cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda poderia aumentar ou não o benefício, que é o que eu disse, né? Teria que ser feito um cálculo, tá? Enfim, essas são as informações. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, eu te peço. Ative as notificações se você quiser. Deixe seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá? Para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você, tá? Para você chegar ao ponto de interagir com o vídeo num comentário, tá? Deixe pelo menos um bom dia, uma boa tarde, né? no comentário, tá? E, né, as informações, né, não são das melhores porque ele cancelou a tese, mas também não são tão das piores porque tem a questão aqui, você não vai ter que devolver os valores, né, e não vai pagar honorários de sucumbências respeitando as datas que estão aqui, tá bom? Aqui na matéria da Agência Brasil, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.